Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém. Felizes estamos em estar nesta casa de adoração, esta casa que foi separada para ser uma casa de adoração, de oração, uma casa onde o Senhor tem liberdade de manifestar a sua glória, como foi louvado neste momento. Esta casa que tem dado liberdade ao Senhor de manifestar o seu poder, com curas, com libertação, com salvação, com milagres. E nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui nesta noite. Aproveitando que a maioria já está de pé, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, número 89. Enquanto você encontra, eu quero externar a minha gratidão ao pastor Eugênio, pastor desta casa, aos meus amigos pastores que se encontram neste lugar, a vida do meu amigo Oséias, que fez este convite, carinhosamente, nos chamou para estarmos aqui, e eu louvo a Deus porque o meu coração é congregacional e wesleyano, nós temos um carinho enorme pela metodista wesleyana, o pastor Jerônimo em Barra Mansa, um grande amigo. Já estive pregando praticamente em todas as wesleyanas lá de Barra Mansa. Eu moro no bairro Vila Maria, Barra Mansa. Tem muitos amigos e eu louvo a Deus por estar aqui, pela primeira vez, junto com os irmãos, adorando a Deus, e cultuando ao Senhor junto com vocês. Fiquei muito feliz em ver as crianças aqui dançando, adorando a Deus. Um pequenininho aqui gritando, eu acho que era a mãe dele, não sei. Me dá dinheiro, mamãe, eu quero ofertar. E a gente vê o coração dos pequeninos em adorar o Senhor. Isso muito nos alegra. Eu falo porque tem um recém-nascido em casa, de 7 dias. Minha esposa ganhou o segundo filho. E tem um outro de 2 aninhos, que está lá. E é por este motivo que a minha esposa não está me acompanhando nesta noite, mas o jovem Samuel, que congrega conosco, está aqui nos acompanhando nesta noite, amém? Sem mais delongas, eu quero ser breve naquilo que o Senhor colocou em meu coração, amém? O texto que Deus trouxe ao meu coração para esta noite é o texto do livro de Salmos, de número 89, o versículo de número 19 e o versículo de número 20, e com base nestes 2 versículos eu quero ler também, criando um paralelo, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 10, amém? Então, para a gente ganhar tempo, eu faço a leitura e os irmãos me acompanhem. Estamos na quarta-feira da vitória, e se eu fosse intitular, Oséias, um tema para esta mensagem nesta noite, a mensagem de hoje seria: ferramentas poderosas em Deus para destruir fortalezas do inimigo. Há armas que nos garantem vitória. Eu vou falar de uma destas armas nesta noite, amém? Vamos lá, versículo 19: numa visão falaste um dia, e aos teus servos, aos teus fiéis disseste: cobri de força um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo, encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado. Em outras traduções, João Ferreira de Almeida: achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e o versículo 4 diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Oh glória, tome o seu assento adorando ao Senhor por esta palavra. Embora vivamos como homens, não usamos as armas humanas, mas usamos armas espirituais que está em Deus para destruir as fortalezas. O texto de Salmos, de número 89, os meninos aí me ajudam, tá?
em nome de Jesus, amém? O texto de Salmos, do número 99, faz a narrativa de um grande adorador chamado Davi. Davi, ele escreveu quase a metade de todos os salmos. São 150 salmos que contém nossa Bíblia. Desses 150 salmos, Davi foi o autor de 74 salmos. Davi era um homem que conhecia o caminho da adoração. Davi era um homem que era experimentado em Deus, em guerras, mas também era um verdadeiro adorador. E o texto que nós lemos, o Salmo 189, não é Davi o autor deste salmo. Porque se fosse Davi, Oséias, Davi poderia estar aqui se vangloriando: Deus me encontrou, Deus me achou, Deus me exaltou. Mas o autor do livro do Salmo 89 são os filhos de Etã. Foram homens que testemunharam acerca do ministério de Davi. E o que me chama a atenção é que este texto aqui diz que Deus achou a Davi. Deus, ele faz uma reunião nos céus. Deus, ele chama a lua, Deus chama as estrelas, Deus chama os anjos, e o salmo vai narrar esta reunião que Deus vai fazer nos céus. E agora, na narrativa dos Salmos 89, o autor deste poema diz que nesta reunião, quando Deus chama a sua fiel testemunha lua, quando Deus chama os anjos, quando Deus chama as estrelas, e todos se apresentam diante de Deus, Deus, ele vai dizer para suas testemunhas fiéis dos céus: achei a Davi, meu servo, e com meu santo olho o ungi. O interessante disso é que quando nós vamos estudar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é bem verdade que na maioria das vezes nós observamos que Deus mais procura do que acha, Deus mais procura do que encontra, mas aqui o texto diz que Deus encontrou, que Deus achou. E quando Jesus, ele vai dar testemunho com a mulher samaritana acerca da adoração, Jesus diz para aquela mulher que o Pai é Espírito, e Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em Espírito e em verdade. Qual é a mensagem então, pastor Gustavo, para esta noite? É que a ferramenta da adoração, ela é poderosa para destruir fortalezas. Deus não está à procura de grandes cantores, Deus não está à procura de grandes pregadores, Deus não está à procura de homens ricos e poderosos, embora Deus use estas pessoas. Deus não está à procura de grandes guerreiros, não. O texto diz que Ele olha para a terra e Ele procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores que adora em espírito e em verdade. Davi foi achado por Deus, porque Deus, quando olhou para a terra, viu um menino de quase 17 anos de idade, com uma harpa na mão, esquecido pelo pai, desprezado pelos irmãos, cuidando de ovelhas malhadas. E segundo a cultura judaica, ovelhas malhadas não servia nem para o sacrifício, porque eram ovelhas com manchas. Mas estava no campo, cuidando das ovelhas, se doando, entregando a própria vida em favor daquelas ovelhas, se colocando em risco, lutando com o leão e com o urso. Mas ele tinha uma harpinha na mão, um instrumento de adoração. E enquanto ele estava sendo desprezado pelo seu próprio pai, rejeitado pelos irmãos na terra,
terra, escondido, anônimo, sem as pessoas olharem para ele, desprezado por muitos. Estava lá Davi com as suas ovelhas, tocando a harpa e dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Deitar-me faz em verdes passos e guia mansamente as águas tranquilas. Enquanto a terra estava rejeitando Davi, os céus estavam fazendo reunião dizendo: achei o verdadeiro amor. Isso é interessante, gente, porque antes de Samuel chegar em Belém, na casa de Jessé, para ungir Davi, naquela reunião vai todos os irmãos e Davi está no campo. Antes disso acontecer, o autor destes salmos está dizendo que Deus já tinha ungido o menino, Deus já tinha derramado a unção sobre ele. A terra rejeita, a terra despreza, mas os céus acolhem. Eu estou pregando para alguém aqui que está passando por esta guerra. Eu estou pregando para alguém aqui que portas se fecharam, a rejeição bateu na porta da sua casa, chegou o tempo de desprezo, o dia mau, mas Deus te trouxe a este culto da vitória para te dizer: enquanto a terra fecha as portas, os céus abrem os portões celestiais. Enquanto os homens rejeitam, os céus te acolhem. Enquanto a terra está rejeitando Davi, Deus faz reunião e diz: achei. Porque o verdadeiro adorador, ele não está preocupado com as pessoas. O verdadeiro adorador não está preocupado em ser popular, em ter status, em ter nome. Davi estava no anonimato, ninguém estava vendo ele. Davi decidiu adorar, mesmo ninguém vendo Davi. E enquanto as pessoas não veem, Deus está vendo. Enquanto não tem olhares da terra, os céus estão te olhando. E é uma verdade para nós nesta noite, porque o verdadeiro adorador não adora pela posição que tem, não adora para troca, não adora para reconhecimento, adora por aquilo que Deus é, adora porque entende que aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Adorar, irmãos, quando tudo está fácil, quando tudo está favorável, quando as coisas fluem, é fácil. Adorar quando não lhe falta nada, quando você está fazendo culto de ação de graças, é bom. E agora, quando vem a rejeição, e quando vem a luta, quando as coisas não acontecem do jeito que você projetou, quando as coisas não fluem da forma que você planejou, começa a sair do seu controle. Aí vem Oséias e diz: vem para o culto de quarta-feira, culto da vitória, e você olha o convite e diz: mas na minha casa é só luta. É neste momento que Deus te chama: eu vou te ensinar a ser um verdadeiro adorador. Eu vou te ensinar que a essência da adoração não é aquilo que você recebe na terra, mas é aquilo que você promove nos céus. E eu te provo isso na Bíblia. João capítulo 6, Jesus prega um dos sermões mais pesados. Ele diz para o povo: eu sou a verdadeira carne, a verdadeira carne é a minha pele, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Para aquele povo aquilo era blasfêmia. Aquele povo viu que a mensagem era dura, porque estavam à espera de pão, estavam à espera de peixe, foram todos embora. E Jesus olha para os discípulos que ficaram e disse para aqueles 12: se vocês quiserem ir, pode ir também. Pedro olha para Jesus e diz: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna?
Não estou criticando o louvor da Gabriela Rocha, que ela canta e diz: para onde iremos nós? Não é uma crítica, mas a Bíblia diz: para quem? Porque onde é lugar, onde é geografia. O texto não diz onde, o texto diz quem, porque quem é pessoa. Pedro está dizendo: não importa onde eu esteja, o importante é ter a tua presença. É só o Senhor. Se eu estou num tempo de bonança, tendo a tua presença, eu estou tranquilo. Mas se eu estiver passando tempestade também, tendo a tua presença, eu sei que no momento oportuno o Senhor acalma a tempestade. Então não é para onde nós iremos, é para quem iremos nós. É só Jesus que tem palavras de vida eterna. Isso é a expressão de uma adoração. E esta arma é tão poderosa, gente, que eu te provo isso dentro da sua Bíblia, que o céu se move através da adoração. Se nós observarmos a chamada de alguns profetas do Antigo Testamento, depois você lê na sua casa, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, o seu séquito enchia a casa, sobre o Senhor havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriu os pés, e eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto os serafins estão adorando, o texto diz que os umbrais da porta se moviam. Umbrais ali eram as colunas da porta, havia um movimento nos céus, enquanto os serafins adoravam. Ezequiel capítulo 1, o profeta à beira do rio Quebar também vai ter uma visão. Ele vê 4 seres, 4 querubins, um com rosto de homem, um com rosto de águia, um com rosto de leão e um com rosto de boi. E esses querubins também adoravam, da mesma forma que os serafins adoravam. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando Ezequiel percebeu, havia um ser no trono, e debaixo do trono havia rodas, uma maior que se movimentava dentro da menor, e eram rodas da cor de âmbar, da cor de fogo. Enquanto os querubins adoravam, o trono de Deus se movimentava. Se os querubins estivessem aqui e o trono de Deus estivesse aqui, enquanto os querubins adoravam lá, o trono vinha para cá. Se os querubins estivessem lá e o trono de Deus estivesse aqui, enquanto eles adoravam lá, o trono se aproximava. Por quê? Porque o trono de Deus, os céus se movem através da adoração. Sacode esse crente do seu lado aí, fala para ele: há guerras na tua vida que a partir de hoje você vai vencer através da adoração. Não é batendo boca, não é discutindo, não é indo tirar satisfação, não é indo para as redes sociais. O que eu faço, pastor? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Há guerras que foram vencidas na Bíblia através da adoração. Ei, Josué, está diante das muralhas de Jericó. Estou, Senhor. São muralhas grandes, não tem como atravessar, Oséias. O que eu faço, Deus? Manda o povo dar volta, uma volta por dia. Vai dando volta. No último dia, no 7º dia, manda eles darem 7 voltas sobre as muralhas. E depois eu te falo o que vai acontecer. Vai lá, vai dar volta.
Estão dando volta, 1 dia, 2, 4, 5, 6, 7º dia, 7 voltas. Na 7ª volta do 7º dia, e agora Deus, aí Deus fala para Josué: manda tocar a buzina e manda o povo gritar. Enquanto tocarem buzina e gritar, eu derrubo esta muralha. Enquanto vocês adorarem, eu trabalho com vocês. Oh, eu sinto a presença dele aqui. É por isso que ele está à procura de adoradores. O céu respira adoração. E desculpa você que entrou aqui engomadinho, que ainda não abriu a boca para adorar. Eu não sei para que céu você vai, porque se você for para o céu que eu vou, lá a adoração é 24 horas. Você precisa se acostumar em adorar Deus aqui, porque lá nós vamos dizer: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Quer mais uma prova? Não é só o Antigo Testamento, não, é Novo. Eu vou chegar no Novo Testamento. Josafá, um dos reis de Judá. Josafá faz aliança com Acabe, que era o rei de Israel. Neste período, a nação de Israel havia se dividido depois da morte de Salomão. Reino do norte, reino do sul. Jeroboão, Roboão. 10 tribos para cima, 2 para baixo. 10 no norte, 2 em Judá. Em Judá, capital Jerusalém. No reino do norte, capital Samaria. Aí houve a guerra entre os samaritanos e os judeus. Só que não é esse contexto que eu quero dizer, não. Josafá, que era o rei do reino do sul, faz aliança com Acabe, que é o rei do reino do norte. Acabe, para quem não sabe, era um homem mau. Era aquele homem que foi influenciado por uma mulher chamada Jezabel. Agora você lembrou, né? Isso, Jezabel. Uma endemoniada, que levou culto para Baal dentro de Israel, que influenciou Acabe a perseguir os profetas de Deus. Este homem faz aliança com Josafá, uma aliança política. Ei, Josafá, pega o seu filho, casa com a minha filha e vamos ter uma paz. Há uma paz entre os 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Pela aliança que Josafá vai ter com Acabe, 3 nações se levantam contra o reino do sul: os moabitas, os amonitas e os das montanhas de Seir. Os 3 se unem para lutar contra Josafá. Josafá olha o exército dele, é pequeno. As armas são poucas. Nós vamos lutar contra 3 nações, 3 povos. Olha o tamanho do exército deles. É muitos homens. Só que Josafá tinha uma aliança com Deus. Errou em fazer aliança com Acabe, mas era um homem que conhecia o caminho da oração. Ele vai orar, está lá Josafá orando: ô Senhor, me ajuda. Aí Deus vai dar uma estratégia para Josafá. Josafá, prepare os soldados, prepare as armas. Só que Josafá, antes dos soldados irem adiante, coloca os levitas na frente. Ô gente, levita não sabe usar espada, levita não sabe usar escudo, levita não sabe usar arco e flecha nem lança. Levita era responsável para cuidar do tabernáculo, do templo. Levitas eram responsáveis para cuidar das ofertas, para cuidar da adoração, do sacrifício do povo. Aí Deus fala para Josafá: coloca os levitas na frente e vai para a guerra. Quando eles estão caminhando, lá do outro lado do vale estão as 3 nações, os 3 povos. Deus manda Josafá colocar os levitas na frente. Quando eles chegam perto do vale aonde haveria guerra, Deus fala para Josafá:
manda os levitas tocarem a buzina e adorar. Enquanto os levitas estão adorando, gente, isso é forte demais. Um espírito de engano alcançou o coração daqueles 3 povos. Eles começaram a brigar entre eles. Enquanto os levitas estão adorando aqui, eles estão se matando lá. Josafá não precisou levantar espada, Josafá não precisou usar escudo, Josafá não precisou usar lança. Josafá só colocou a adoração na frente. Enquanto os levitas estavam adorando, Deus estava confundindo os inimigos. E deixa eu te falar uma verdade aqui: o diabo queria te parar. Você não era para estar neste culto, mas hoje você confundiu o inimigo, porque você chegou arrastado, e está levantando a mão dizendo: o Senhor é bom. Há guerras, há situações desfavoráveis, mas você está aqui adorando a Deus. E enquanto você adora a Deus aqui, Deus trabalha na tua casa. Não é jargão de pregador, irmãos, porque eu não prego para ter agenda. Eu sou pastor de igreja com congregações. A minha agenda já é esgotada demais, com muitos compromissos. Eu estou aqui como um profeta, debaixo de uma palavra revelada, porque quando eu dobrei os meus joelhos ali, antes de eu pregar, eu faço um voto com Deus. Eu digo na minha oração: Senhor, não deixa eu pregar o que eu quero, mas confirma a tua palavra. Quando o ministério de louvor cantou aqui: o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, a tua igreja te adora. O Espírito Santo falou no meu coração: está aí, meu filho, a confirmação. Enquanto você está aqui adorando a Deus, Deus está trabalhando na tua casa. Você não está vendo, mas Deus está desfazendo laços. Deus está abrindo o teu caminho. Ciladas estão sendo desfeitas. É noite de vitória, é noite de renovo, é noite de provisão. Deus alcança alguém da tua casa enquanto você adora Ele. Enquanto você adora a Deus, Deus trabalha para você. Deus trabalha por você. Deus trabalha em você. Enquanto você está aqui adorando, os teus olhos não estão vendo, mas nesta noite, como profeta, eu faço a mesma oração que Eliseu fez no monte: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. Quando os olhos daquele moço se abriu, os olhos da fé foi ativado, e com os olhos espirituais ele viu cavalos e cavaleiros de fogo da parte de Deus guardando Eliseu e a cidade. E nesta noite eu profetizo que os teus olhos espirituais serão abertos hoje, como Paulo escreveu: eu não ando por vista, eu ando por fé. Deus está abrindo os teus olhos espirituais. Você vai contemplar as muralhas caindo, o teu inimigo envergonhado, porque é noite de vitória. Enquanto você levanta a tua mão aqui, mesmo cansado, depois de um dia de trabalho, diz: Senhor, tu és fiel. O Senhor conhece, Senhor, as minhas aflições, mas eu estou aqui te adorando. Eu estou aqui prestando o meu culto ao Senhor. Enquanto você está aqui, Deus está agindo no mundo espiritual. E eu estou pregando para quem tem fé para receber. Se você tiver fé, recebe esta palavra nesta noite. Recebe esta palavra nesta noite. Eu vou te dar 30 segundos para você dar o seu maior glória a Deus para Jesus agora. Se você ainda não adorou, agora é o momento. Adore Ele, adore Ele, adore Ele.
Você está sentindo a presença dele aqui? Percebe que é assim, né, gente? Eu falo porque eu já passei por isso. E às vezes é assim, a gente vem com o coração abalado, vem para cumprir algumas obrigações. Eu sou pastor, eu estou falando do meu ministério mesmo. Mas quando a gente dobra o joelho e diz: Senhor, a minha alma está abatida, fala comigo. De repente começam os louvores, você vai levantando a mão, vai dando glória a Deus e aleluia. Você vai começando a se esquecer dos problemas, a tua alma vai se revigorando, você começa a sentir alegria, o gozo do Espírito emanando em você, e de repente aquele peso, foi embora. Você chegou no culto cheio de fardo pesado, arrastado, mas quando o pastor ministra a bênção e faz o encerramento, parece que é uma outra pessoa, sai totalmente diferente. E o que aconteceu, pastor Gustavo? É você adorar, como Davi fez. Quando a alma dele estava abatida, ele gritou com ele mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Enquanto ele está dizendo eu louvo ao Senhor, Deus vai renovando, Deus vai fortalecendo, Deus injeta uma injeção de ânimo, Deus tira o fardo pesado e Ele renova as tuas forças. Esta é a arma que abala fortalezas no mundo espiritual, irmãos. É uma delas que é a adoração. E como eu disse, não há somente exemplos do Antigo Testamento, não. Há exemplos do Novo também. Para eu correr para o final da mensagem, Marcos capítulo 10. Jesus vai passar em Jericó. De Jericó, Jesus vai para Jerusalém. E em Jerusalém, comemora a Páscoa e é sacrificado. Enquanto ele está passando por Jericó, tem um cego, conhecido como Bartimeu, filho de Timeu, à beira do caminho, à margem, pedindo esmola, porque é cego. E segundo a cultura judaica, pessoas que tinham deficiência não podiam viver em sociedade com os normais, com aqueles que não tinham nenhum problema. Então eles tinham que ficar afastados. Alguns iam para alguns arraiais, os leprosos ficavam no arraial dos leprosos. Eles recebiam uma capa do sacerdote, e na capa dizia: este homem ou esta mulher tem problemas, não pode ficar na sociedade, e a partir de hoje agora vai viver de esmola, vai viver de doações de pessoas, daquilo que sobra. Aquele cego está lá com a capa à margem, pedindo esmola. Me dá uma moeda, me dá um trocado. E a gente sabe que a cegueira limita a pessoa transitar com liberdade, porque depende de alguém. Então com certeza alguém colocava aquele homem lá e ia embora. Só que por ele não enxergar, outras áreas do corpo dele começaram a ficar aguçadas. E uma delas, a audição. De longe ele ouve passos, puf, puf, e ele percebe que não é somente uma pessoa, é uma multidão que se aproxima. E quando esta multidão está se aproximando, vem um povo gritando: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré.
por ele estar à beira do caminho e ser um caminho de comerciantes de passagem, e o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, e a fama dele se espalhou, com certeza, uma vez ou outra, ele deve ter ouvido falar deste Jesus, que tinha curado enfermos, que tinha libertado endemoniados, que tinha purificado leprosos, que tinha levantado paralíticos. E quando ele ouve a multidão e o povo em êxtase, em alegria, dizendo Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, aquele homem aproveitou a oportunidade que ele tinha. Era a única oportunidade dele. Foi a única vez que Jesus passou ali. Ele não desperdiçou a oportunidade que ele tinha naquele momento. Ele começa a gritar. O texto diz que ele grita dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh Jesus, aonde está a adoração nisso, pastor? Lembra que a multidão está gritando Jesus de Nazaré? Por que ele não gritou Jesus de Nazaré? E ele gritou Jesus, filho de Davi? Porque Jesus de Nazaré fala da origem humana de Jesus. Veio de uma favela de Nazaré, uma comunidade, uma família humilde. Fala da pessoa humana de Jesus. Quando ele grita Jesus, filho de Davi, ele está falando sobre os relatos proféticos do profeta Isaías, Malaquias, Jeremias, Miqueias, Oséias, dos profetas que diziam: da raiz de Davi vai nascer um, e ele é o Salvador. O nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando ele grita Jesus, filho de Davi, ele está falando da natureza divina de Jesus. Ele está falando de Jesus Deus. Ele é o Rei, Ele é o Messias, Ele é o Rei dos Reis. Eu não ia falar isso não. Posso falar, Zé? Se o povo ficar triste comigo, você puxa minha orelha depois, tá? Mas olha que interessante. Quanto mais ele gritava Jesus, filho de Davi, mais a multidão oprimia ele. Para com isso, rapaz. Deixa Jesus passar, para de incomodar ele. Quanto mais a multidão mandava ele parar de gritar, é só você ler, gente. Lê depois com calma, Marcos 10, a partir do versículo 40. Quanto mais a multidão mandava ele parar, a Bíblia diz, mais alto ele gritava. A multidão era o impedimento dele, era a barreira que havia entre ele e o milagre chamado Jesus. Mas a barreira dizia para, ele gritava mais alto. A barreira dizia para, ele gritava mais alto. E não é assim, gente. A adoração às vezes incomoda alguém que não adora. É natural. Porque num ambiente de culto como esse, existem 3 tipos de pessoas. João capítulo 12. Jesus está em uma cidade chamada Betânia. Só que nesta visita, ele não vai na casa de Lázaro. Ele vai na casa de Simão, o leproso. Só que aquela lepra ali não era uma lepra física. Porque leproso não podia receber ninguém. Segundo a cultura, não podia ter contato com ninguém. E aquele homem dá uma festa dentro da casa dele, recebe visitantes. E o texto diz, Simão, o leproso. E por que que o autor dá esta característica para ele? Porque ele recebe Jesus dentro da casa dele, mas não sabe receber da forma certa. Nem cumprimenta ele com o ósculo santo, um beijo que os judeus cumprimentam no rosto. Recebe Jesus em casa, mas não sabe adorar. E tem gente que é assim, está num ambiente de culto como esse, mas já não consegue sentir mais nada.
Porque um dos sintomas da lepra é tirar a sensibilidade. A pessoa perde a sensibilidade. Vem para o culto porque não tem nada para fazer em casa. Já está acostumado com as atividades do culto. Só que nesta noite, como um profeta, eu profetizo pela autoridade da palavra, que esta lepra espiritual vai sair da tua vida, e você vai voltar a sentir a presença dele como você sentia antes. Você vai voltar a chorar como você chorava antes. Você vai voltar a adorar como você adorava antes. Lembra do teu primeiro amor, do dia que você aceitou Jesus. Parecia que era só você e ele. Você não se preocupou com quem estava à sua esquerda, com quem estava à sua direita. Você só queria Jesus. O outro personagem dentro daquela casa, porque ali é um culto, o outro personagem é Judas. Porque no meio daquele culto entra uma mulher. Quem é de Bíblia já pegou. Quem lê a Bíblia já segurou a mensagem. No meio daquele culto entra uma mulher com um vaso. E dentro daquele vaso havia um perfume muito caro, que era 1 ano de trabalho para juntar aquilo tudo. Imagina, gente, 1 ano trabalhando, aquela mulher com aquela oferta. Ela vai se afastando, passando no meio das pessoas, e de repente, não vou molhar o seu pé não, tá? Ela vai lá e quebra o vaso nos pés de Jesus. Aquele perfume era muito caro. Era um perfume melhor do que o Chuanchu, do que o Amilho, o Ferrari Black, desses perfumes importados, que exalou toda a casa. Quando aquele perfume foi exalando, aquela mulher foi limpando os pés de Jesus com o cabelo, e em lágrimas ela foi adorando. Enquanto ela está adorando ali, entregando a Jesus o melhor que ela tinha, Judas está olhando de longe e dizendo: para que isso tudo? Desnecessário fazer isso, gastar este vaso aí, esse perfume todo, poderia ajudar os pobres, ajudar os necessitados. É o falso moralista que não consegue adorar e quer impedir dos verdadeiros adoradores adorar. É Judas olhando para aquela mulher dizendo: para que ficar gritando, para que ficar chorando, para que ficar levantando a mão? É porque Judas não sabia o que aquela mulher estava passando. Judas não sabia. E tem gente assim no culto. Quando eu voltei para Jesus, você me dá 5 minutos? Eu termino agora. Eu cresci na igreja, gente. Os meus pais não eram crentes. Meu pai bebia muito, de ficar caído na rua. Ao lado da casa que eu morava com eles, havia um bar. Era a cesta básica que ele ganhava da antiga siderúrgica Barra Mansa, que ficava em casa, e o salário dele ficava tudo no bar. A minha mãe vivia uma vida de opressão. Era brigas todos os dias na minha casa. A minha tia, crente firme, junto com meu tio, eram dirigentes da Deus e Amor. Não podia ver televisão, aquele negócio pesado, aqueles bancos, né, de madeira que doía as costas, doía tudo. Estou falando, de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Eu tinha 6, 7 anos de idade. Aquele chão de cera verde. Como a minha idade é a mesma idade do meu primo, a minha tia, para me tirar deste contexto de brigas, de confusão, ela me pegava em casa e me levava para o culto. Aí eu fui crescendo na igreja. Com 14 anos, a minha mãe se converteu. Com 16 anos, o meu pai aceitou Jesus, chapadão.
Eu estava no culto lá na congregacional da Vila Maria, sentado lá no banco da frente, porque antigamente ficava de um lado as irmãs, de outro lado os irmãos, na frente os jovens. Estava sentado lá na frente com os jovens. Meu pai chegou em casa arrastando na escada, se ajoelhou diante de mim. Eu com 16 anos, ele disse: meu filho, me ajuda. E eu falei para ele: pai, eu não posso te ajudar, quem tem que te ajudar é Jesus. E se o Senhor não parar de fazer isso, a partir de hoje, o Senhor não é mais o meu pai. Eu vou passar perto do Senhor e nem vou falar mais nada, porque o Senhor está causando vergonha para nós. Eu falei aquilo e fui embora. Adolescente, gente, onde eu passava, os meninos ficavam me zoando. Na hora ali eu fui, falei, fui para o culto. Passou alguns minutos, meu pai chegou, não tinha visto, estava sentado lá atrás. O pastor terminou de pregar, fez o apelo. Como o bairro é pequeno, todo mundo conhece a vida de todo mundo. O povo começou a dar glória a Deus, porque ele já evangelizava o meu pai. O povo foi dando glória a Deus alto. Meu pai vindo no corredor da igreja, balançava para um lado, segurava, balançava para o outro, os irmãos ajudando ele, chapado. Aí um dos jovens cutucou eu e falou: Gustavo, olha para trás, olha quem está vindo. Eu me alegrei. Meu pai aceitou Jesus naquele culto maravilhoso. Chegou em casa depois do culto, eu fui com ele conversando naquela alegria. Do jeito que ele chegou em casa, ele deitou e dormiu. Tinha bebido o dia todo na porta de bar, no futebol. Aí a minha mãe chegou do culto, ela congregava numa outra igreja. Eu disse: mãe, o pai aceitou Jesus. Na hora que ela olhou lá no quarto, viu ele roncando aquela situação, ela disse: misericórdia, é só Jesus mesmo. Daquele dia em diante, meu pai nunca mais bebeu. Hoje ele é dirigente de congregação, 17 anos firme na presença do Senhor. Só que o que eu quero dizer com isso é que através da minha vida Deus alcançou a minha casa. Mas com 18 para 19 anos, eu achei que eu era bom demais. Eu tinha feito um cursinho de teologia básico, achava que eu já era pregador. Comecei a pregar com 16 anos de idade. Na época não tinha pregadores jovens, então comecei a rodar alguns lugares, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, pregando. Aquilo foi subindo no meu coração, eu achei que era bom. Com 18 para 19 anos, eu me afastei. Minha mãe, líder do ministério de louvor, missionária da igreja, meu pai diácono, meu irmão instrumentista, e eu fora da presença de Deus. Um abismo puxa o outro abismo. Comecei a trabalhar na linha de produção da Peugeot, conheci algumas pessoas de Resende, comecei a frequentar bailes, boates, conheci as drogas, me afastava ainda mais, e a cada dia mais que eu me afastava, mais fundo no poço eu estava, até chegar ao nível de começar a traficar. Quase 5 anos afastado, traficante do bairro da Vila Maria. Minha mãe na igreja, meu pai na igreja, meu irmão na igreja e eu fora. Toda vez que eu chegava em casa de madrugada, 4, 5 horas da manhã, ou no outro dia, 6, 7 horas da manhã, deitava na cama, não conseguia dormir direito, a minha alma gritava, porque eu conhecia a palavra. Teve um dia, que quanto mais a gente vai pecando, a gente vai perdendo a vergonha do pecado. Teve um dia que eu estava em casa, eu e um outro jovem, que hoje ele é pastor da igreja metodista do Brasil. Estava eu e ele dentro de casa. Meu pai tinha ido trabalhar 3 às 11. A minha mãe foi para o culto mais cedo, porque o grupo de louvor ensaiava de tarde e já ficava para o culto à noite. Isso era no domingo. Minha mãe saiu de casa 4:30 da tarde e foi. Não tinha ninguém em casa. Eu chamei esse jovem e disse: vamos lá, vamos embalar a droga lá mesmo. O negócio está ruim para o meu lado, as pessoas já estão me procurando, então em casa a gente fica mais seguro. E estamos lá. Deu 7:40 da noite, a gente na minha casa. A minha mãe me abre a porta da cozinha, eu não percebi, porque eu já estava pelo efeito das drogas. Não me atentei, minha mãe abriu, eu achei que era alguém invadindo, e era mesmo, era minha mãe. Viu a mesa cheia de droga.
A minha mãe é muito sanguínea, temperamental, aquela mulher explosiva. Eu achei agora a casa caiu, vai arrumar uma quizumba, uma confusão, vai brigar, vai fazer o escarcéu. Ela olhou dentro dos meus olhos e ela disse: meu filho, você conhece a verdade. O seu pai está trabalhando. Eu estava no culto. Eu vim aqui para buscar um playback que ela tinha esquecido. Você conhece o caminho. E você sabe que esse caminho vai te levar ou para a cadeia ou para a morte. Eu te dou uma oportunidade. Eu quero te ajudar. Mas você precisa se ajudar. Se você quiser esse caminho, você junta as tuas coisas e sai da minha casa. Porque aqui na minha casa eu não te aceito deste jeito. Agora, se você quiser ajuda, eu e o seu pai estão aqui para te ajudar. Pegou o CD dela e foi para o culto de novo. Eu achei que ia ser um quebra-pau. Eu soube disso depois, gente. Depois que eu tinha voltado para Jesus, que ela tinha recebido uma oportunidade para louvar na hora das ofertas. Mas quando ela procurou na Bíblia, ela tinha esquecido o CD em casa, o playback. Ela voltou para buscar. Você acha que ela rejeitou a oportunidade? Ela pegou a oportunidade com o coração quebrado, chorando. E ela começou a louvar aquele louvor da Estila: se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adoro. Te adorar é o meu prazer. Nada pode calar um adorador. Enquanto ela estava adorando na igreja, quase 8h10 a 8h15 da noite, eu já tinha terminado de fazer o que eu precisava fazer. Dentro da minha casa veio uma flecha no meu coração. Eu comecei a chorar, um choro que eu não conseguia me controlar, que eu só lembrava da minha mãe. Eu peguei meu celular, liguei, ela não atendia, liguei, ela não atendia. Depois que ela viu as ligações perdidas, me ligou desesperada, achando que tinha acontecido alguma coisa, e eu chorando, e ela dizendo: meu filho, o que aconteceu? Eu disse: mãe, eu preciso de ajuda, fala com o pastor para vir aqui na minha casa, porque eu não quero mais isso para mim. E foi exatamente na hora que ela estava louvando na igreja que o Espírito Santo estava me visitando na minha casa. Tem 9 anos, irmãos, que eu voltei para a presença do Senhor. 6 anos que eu estou pastoreando. Deus me deu um casamento, uma família abençoada. A minha esposa não podia ser mãe, hoje ela é mãe de 2. Eu vivo milagres. Fui um dos pastores mais jovens do campo congregacional. Quem conhece aqui a instituição congregacional sabe. Eu estou aqui como testemunha que tem guerras que você vai vencer através da adoração. Não é com a força do seu braço, não é com o seu conhecimento. Tem guerras que só Deus pode vencer por você. E o que eu tenho que fazer, pastor? Se a multidão está dizendo não tem jeito, se a multidão está dizendo para, se a multidão está dizendo é impossível, vai gritando mais alto, vai gritando mais alto. Faz como esta mulher, quebra o vaso nos pés de Jesus. Quebra os vasos hoje nos pés de Jesus. Entrega o teu melhor para o Senhor nesta noite. Atos 16, pode ficar aqui, meu querido. A Bíblia diz que Paulo e Silas, por pregar a verdade e libertar uma mulher que estava com um espírito de adivinhação, foram humilhados, apanharam e foram lançados no cárcere privado. Prenderam os pés. Eles humilhados, feridos, tinha tudo, né, meu pastor? Para questionar, para murmurar. Mas os dois decidiram perto da meia-noite
a adorar e a orar ao Senhor. Ei, Silas, vamos adorar. E o texto diz que enquanto eles estavam adorando e orando perto da meia-noite, os outros prisioneiros ouviram. E talvez na cabeça dos prisioneiros está aí, ó, prisioneiros perigosos, mas eles estavam adorando. E na cabeça dos prisioneiros, esses homens são doidos, apanharam, foram envergonhados por causa deste Deus, e mesmo assim decidiu adorar. Houve um terremoto. E eu termino esta palavra e devolvo o microfone ao pastor nesta noite. Mas eu termino esta palavra liberando uma palavra profética para você. Se você tiver fé em nome de Jesus, levanta a tua mão no terceiro andar agora, mas com fé. Com fé, eu prego para quem tem fé para receber. Eu não sei qual é a prisão que te aprisiona, o teu casamento, a tua finança, o teu emocional, eu não sei. Eu não sei se tem alguém na tua casa aprisionado. Eu não sei qual é o milagre que você espera, mas é a quarta da vitória. E cantorabasi calabai. Houve um terremoto, e a Bíblia diz que não foi só a prisão de Paulo e Silas que se soltaram, não. A Bíblia diz que todas as cadeias foram abertas. Todas as cadeias foram abertas. Ei, levanta a tua voz agora e adore. Abra a tua boca agora e adore. Cadeias estão sendo abertas hoje. Cadeias estão sendo abertas. Glória, 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 aleluia. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tuas palavras se cumprir. As palavras do Senhor, esta palavra pregada pelo pastor Gustavo, ela vai se cumprir na minha vida e na sua vida.